Olá, olá, oitavo ano, videoaula de História, corrigindo página 177, né? Corrigindo a atividade 3. Depois iremos corrigir o em casa, tá? Não tem o teste, né? Então, corrigindo a atividade 3, o em casa e o teste. Ânimo, não deixar acumular, não estamos de férias, né? Estamos em um período aí de estudo que não pode deixar acumular, tem que seguir os horários que estão chegando às disciplinas. Porque se deixar acumular, você vai ficar com coisas sem fazer, vai deixar de aprender. Atividade 3, pega lá então, página 177. Atividade 3, ela vai falar sobre um fragmento, né, que vai falar sobre a relação do indivíduo. O que agora é centrado no indivíduo quando se fala em iluminismo? Nós temos um renascimento cultural. Dentro desse renascimento cultural, nós temos o quê? Nós temos então a centralidade no indivíduo. Então, pede, né, para explicar a relação entre interesse individual e coletivo. Então, sua resposta vai estar na seguinte linha: o ser humano busca entender. Então, atividade 3, a resposta nesta linha: o ser humano busca entender, em primeiro lugar, o ser humano busca entender, em primeiro lugar, seus interesses individuais. O ser humano busca entender, em primeiro lugar, seus interesses individuais, vírgula. E assim acaba atuando também, em relação ao bem geral. E assim acaba atuando também em relação ao bem geral, vírgula. Pois ele gera, né, riqueza individual e social. Pois ele gera riqueza individual e social. Ok? Encerramos a atividade 3 da página 177. Vamos agora para o teste. O teste vai falar, né, quando observamos atentamente o século em que vivemos, quando temos presentes os acontecimentos que desenrolaram sobre os nossos olhos, os costumes que perseguimos, as obras que produzimos e até as conversas que mantemos, não é difícil constatar que houve uma notável mudança em nossas ideias. Mudanças que, devido à sua rapidez, promete outra maior para o futuro. Então, as ideias que nós tivemos em um período, enquanto seres humanos, porque nós não estávamos lá, né, são ideias também que vão ser mudadas. Umas vão ser melhoradas, umas vão sendo deixadas de lado, né? Então, considerando que o texto foi escrito, né, sobre a perspectiva de uma ideia iluminista. Então, letra A, crítica das práticas de censura das monarquias? Não evidenciou nenhum exemplo específico. Fala de ideias geral, não citou monarquia. B, valorização da capacidade reflexiva do homem que é guiado pela razão teológica? Não, tá? Então risca aí, não é pela razão teológica, é pela razão iluminista, a razão leiga. Leigo aqui quer dizer não está vinculado a uma tradição ou um pensamento religioso. C, valorização do desenvolvimento intelectual e da produção do conhecimento de seu tempo. Sim, intelectualidade quer dizer a questão racional pessoal. E destacando os avanços já alcançados e os que estão por vir? Sim, mostra o que foi criado e o texto abre esse pensamento para o que vai vir depois. Então, resposta da número 1 do teste, letra C. Crítica a todo conhecimento produzido? Não faz uma crítica, pelo contrário, faz um elogio. Número 2 do teste, página 178.
Quais das imagens apresentadas a seguir melhor representa o conceito de soberania, né? Então, o conceito de soberania é representada pelo aquele que vai ser representado pelo personagem que segura o timão, né? Ou seja, ele governa em conjunto com outras pessoas. Então, para Rousseau, soberania seria o governo com uma participação do outro, né? Os outros já têm toda a concentração de poder em uma pessoa. Eu não vou encostar em ninguém, né? Então, o que acontece aqui? Rousseau, então, para ele é a letra D. Os demais vocês vão ver que é tudo, né? Todos aí estão assumindo um poder centralizador. E a única, de acordo com Rousseau, que seria, então, um poder, né? Um poder governado em conjunto com outras pessoas. 3. Leia o fragmento a seguir, escrito por Adam Smith. Adam Smith, a Malu vai soltar uma videoaula invertida, né, uma explicação, aliás, uma aula invertida, sobre esse economista do liberalismo, né? Adam Smith: cada homem, desde que ele não viole as leis da justiça, fica perfeitamente livre para perseguir seu próprio interesse à sua maneira e colocar sua diligência e seu capital em competição, seu trabalho, sua diligência, com qualquer outro nome. Então, agora as pessoas são livres para comercializar. Esse é o resumo de Adam Smith. De acordo com o texto, qual que é a defesa? Ele defende o mercantilismo? Not. O mercantilismo, então, está ligado aos reis absolutistas. A intervenção política e monopólio dos estados? Não, já não há monopólio do Estado no liberalismo. C. Liberdade para a condução das atividades econômicas? Yes. Então a pessoa vai conduzir, né? Os próprios negociantes vão negociar sem ter a interferência agora mercantilista ou do próprio Estado. Prisão para aqueles que violarem a lei da oferta e procura? Não, agora está livre para ter a lei de oferta e procura. Esse em casa, né? Vocês vão receber a foto dele no grupo, tá? Para vocês verem, então, esse em casa, vocês vão receber a foto, vocês vão ver, então, né, a enciclopédia, né, e a Wikipédia. Aí vocês vão observar, eu vou explicar agora para só não ser uma cópia lá do grupo. Não vão simplesmente copiar, vamos prestar atenção na explicação do professor. Então, o que eu quero, galera? Que você veja que enquanto a enciclopédia, né, ela é um livro escrito, ela é um livro que representa o pensamento de uma época, a Wikipédia, ela já dá uma liberdade, ela já vai dar uma leitura. Letra B. Escreva um pequeno texto sobre aspectos positivos e negativos da Wikipédia. Positivos eu já sei, rapidez, né? Positivos está o resumo. Positivo, eu posso colocar aí, né, que facilita a pesquisa, é mais rápido, né? E o negativo é porque não dá para confiar em tudo. Inclusive, o Wikipédia não é um site confiável para uma pesquisa séria. É um site para você ter uma simples noção. Ok? Número 2 do Em Casa. Então, expliquei o número 1 e vocês vão receber ele em foto lá no grupo. Número 2. A imagem a seguir representa a convivência de Voltaire com Frederico II, rei da Prússia. Observa a cena e responda. Então, Voltaire está falando algumas coisas para Frederico II, né? Olha aí. Ele está prestando atenção, né? Ele presta atenção, né? E ao mesmo tempo ele fica pensando, será que é aquilo mesmo? Identifique os personagens e o local, né? Então, quem são os personagens? Voltaire está com o livro, né? E ele tem as vestes, ele está com o livro. Já o Henrique II, né? Frederico II, desculpa. O Frederico II, que é um rei, ele já está com roupas mais luxuosas, né? Ele está numa atitude de pensamento.
E o Voltaire é fácil de identificar pelo livro. O gesto de pé, né, demonstra que Voltaire está comunicando, ele está explicando. Com certeza ele está passando para o rei uma ideia iluminista. B. Pense na história de Voltaire para identificar semelhanças e diferenças entre a monarquia absolutista e um déspota, né? Então a cena passa num jardim, esqueci de falar, né? Então nós vamos ver aí, né, que Voltaire está querendo, na letra B então, né? Voltaire, a semelhança é que Voltaire ainda está dialogando com o rei, e a diferença é que é um rei que está mais aberto, ele está mais apto, né, a procurar governar seguindo os preceitos do iluminismo, né? Então ele é um déspota esclarecido, né? Ele continua rei, mas ele já tem o quê? Um esclarecimento, né? O poder então já passa pela ideia dos filósofos. Número 3. Releia o tópico liberalismo econômico e antimercantilismo e responda. Quais as principais críticas ao mercantilismo, né? A principal crítica ao mercantilismo, então, eu posso colocar, né? A riqueza estava nas atividades produzidas. Então, a crítica dos economistas ao mercantilismo. A riqueza estava nas atividades produtivas, como a indústria e a manufatura, e não só na exploração de metais. Então, a riqueza estava nas atividades produtivas da indústria e da manufatura, né? Letra B. É correto afirmar que os adeptos do liberalismo econômico negam a necessidade e existência do Estado? Não, né? Pode-se ter o Estado, eles não negam, mas eu tenho que colocar lá então, ó, não, eles não negam a existência do Estado, só que o Estado agora não define, né? O Estado agora não impõe, ele não define. Então o Estado agora ele não é o único a ditar as normas comerciais. O Estado agora deve cuidar da segurança pública, o Estado agora deve administrar a ordem social, cuidar da justiça, mas na questão econômica ele deve opinar menos. Mas ele não nega a existência do Estado. O Estado tem que existir para que as coisas funcionem. C. Explique por que e como o liberalismo econômico agrada à burguesia. Porque ele traz para a burguesia, né, a questão de agir livremente, né, e que ela não precisa estar mais apegada à ordem e ao desmando do rei. Então a burguesia pode agir livremente e não estará com isso, né, apegada à ordem e aos desmandos do rei. Para entender um pouco mais, né, vocês podem ler o texto complementar somente de leitura, né, assistam a aula mais de uma vez para pegar não só a resposta, mas ter o conhecimento do tema, tá bom? Até a nossa aula de sexta-feira, onde a gente vai fazer uma revisão de conteúdo. Meu forte abraço a todos, não deixe acumular, não deixe matéria sem fazer e nenhuma parte da apostila em branco. Qualquer dúvida, vocês sabem que vocês podem contatar comigo, ok? Um abraço.